primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Vamos nos colocar em pé e orarmos a Deus. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, iremos, ó Deus, neste momento, meditar na Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco de uma forma toda especial, pois queremos, Jesus, ouvir a Tua voz por intermédio da Tua Palavra. Se conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Neste culto de oração e ensinamento da palavra de Deus, eu quero meditar com a igreja em um assunto que é de suma importância para a nossa vida cristã. Eu quero falar com os irmãos sobre algo que, com certeza, nós tivemos no passado. Em algum momento da nossa vida, seja há um mês, há um ano, ou há 10 anos, ou até mais, um dia no passado nós tivemos isso em nossa vida. Com certeza, nós também temos isso no presente. E sem sombra de dúvidas, nós também teremos no futuro. Então, é algo que nós um dia tivemos, temos e teremos. Envolve o passado, o presente e o futuro. Eu estou falando a respeito do dinheiro. E o tema da nossa meditação nessa noite, baseado na palavra de Deus, é o seguinte: o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Esse texto da palavra de Deus, ele é um texto conhecido não somente pela Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ele é um texto também muito conhecido de todos os irmãos e irmãs em Cristo. Podemos até dizer também de muitos que ainda não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Estou falando daqueles que não servem a Deus. Muitos conhecem e sabem que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, se nós sabemos dessa verdade, irmãos, nós temos que ter cautela na nossa vida, tomarmos muito cuidado para nós não atrairmos para a nossa vida toda espécie de males, em consequência do amor ao dinheiro. Este assunto que nós meditamos no último culto de oração e ensino é um assunto de suma importância na nossa vida cristã, porque todos nós temos o dinheiro. Alguns têm muito, muitos têm pouco, mas algo é fato, é verídico. Todos têm. E quando nós observamos na sociedade contemporânea a qual nós vivemos, podemos observar que a riqueza do mundo, ela está distribuída de uma forma bastante desigual. Porque poucas pessoas têm demais e milhares de pessoas têm pouco. No mundo existem mais pobres do que ricos. E existem diversos fatores que contribuem para uma pessoa conseguir ganhar o dinheiro. São diversas as maneiras que a vida nos proporciona, sobretudo Deus, para nós conseguirmos tê-lo. Podemos citar as maneiras honestas e desonestas. As maneiras desonestas que o homem utiliza na sua vida para conseguir conquistar ou obter o dinheiro é por meio de práticas ilegais. O ímpio aí fora, o mundo, utiliza-se de diversas maneiras, artifícios, para conseguir o dinheiro, cometendo injustiças. Alguns roubam, alguns cometem crimes financeiros, sonegação de impostos, ou crimes fiscais. Enfim, são diversas as maneiras ilegais que o homem aí fora utiliza para conseguir o dinheiro. Porém, existem as maneiras legais, honestas, que é as quais nós utilizamos na nossa vida para conseguirmos ter o dinheiro. A principal delas é trabalhando, é através do trabalho. Nós, meus irmãos, temos saúde que Deus nos dá e condições de podermos trabalhar. E é dessa maneira que Deus espera que nós venhamos conquistar
conseguir o nosso salário através do trabalho, do suor derramado. Essa é a melhor alternativa para o homem conseguir ganhar o seu dinheiro de uma maneira honesta. Mas o grande problema é que muitos não gostam de trabalhar, até porque o trabalho, ele cansa. O homem que trabalha, ele se cansa, ele soa, ele precisa cumprir uma série de tarefas na sua vida para conseguir desempenhar bem a sua diária trabalhista. Por exemplo, ele precisa levantar cedo, de madrugada. Uns levantam 3 horas da manhã, outros levantam 4, 5. Eu levanto 6:30 da manhã todo dia. Minha esposa levanta 5 horas. Então, existem diversos horários, mas não é fácil. Quem não gostaria de poder ficar debaixo do cobertor, nesse frio, dormindo? Quem não gostaria de poder ficar na sua casa, descansando, dormindo, e não ter que sair na chuva, ou não ter que sair no frio para ir trabalhar? E aí nós encontramos também os obstáculos do transporte público, que não é bom, não é de boa qualidade no nosso país. Temos aí a escala de trabalho, que geralmente gira em torno de 8 horas. Eu trabalho de 9 a 10 horas por dia. Então, meus irmãos, nós temos também a volta do trabalho, aí tem o trânsito, tem o estresse, tem o transporte público que está cheio. Então, tudo isso são desculpas encontradas por aqueles que não querem trabalhar para conseguir conquistar o seu dinheiro. Então, esses ficam à mercê da ajuda de outras pessoas. Isso é conhecido como preguiça. E a Bíblia, ela não é favorável ao preguiçoso. Tanto que Deus, quando Ele fez Adão e Eva, Deus disse para Adão cuidar do jardim, cuidar daquele local onde ele estava vivendo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Adão trabalhar. Então a Bíblia, ela não é favorável ao homem ou à mulher que não gosta de trabalhar. Preguiçoso? Não. Se nós queremos, meus irmãos, conquistar o nosso dinheiro de maneira honesta, nós temos que trabalhar. É uma necessidade do homem. O trabalho, ele dignifica o homem. O homem, ele precisa estar ocupado. Eu, por exemplo, irmão José Carlos, fiquei 4 meses, em torno de 4 meses desempregado. Eu estava para não aguentar mais. E olha que dormi até tarde, mas eu falei, isso não é vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que procurar uma ocupação para mim. Nesse período estava recebendo o benefício do governo, qual o nome? O seguro-desemprego. Então eu falei, quando terminar esse seguro-desemprego, eu tenho que voltar a trabalhar. Porque eu preciso trabalhar. Nós temos, meus irmãos, as nossas necessidades. Nós temos que pagar aluguel, água, energia, vestir, comer, beber. Temos diversas obrigações, tanto no âmbito social, como também no âmbito espiritual da igreja. Na igreja nós temos que pagar aluguel, água, energia, cuidar da igreja. Então eu falei, Jesus, eu preciso trabalhar, mesmo pastoreando a igreja. Por quê? Porque nós precisamos, meus irmãos, do trabalho para conquistarmos o nosso dinheiro de maneira digna. Essa é a melhor opção. Agora, o problema é quando o homem não quer trabalhar. Aí depende da ajuda dos outros. E isso é feio. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Não. Deus, ele nos dá saúde,
nos dá condições, sabedoria, graça para nós procurarmos um emprego. Até porque o emprego, o trabalho, ele faz bem para a nossa saúde, irmãos. Porque o homem que trabalha, ele se exercita. Ele não fica vivendo uma vida sedentária. E isso é um fator fundamental para a sua boa saúde. Viver de maneira que ele fique se exercitando. O suar, o trabalhar, o se movimentar, isso faz bem para a sua saúde. E também faz bem também para o seu bolso. Porque ele vai receber o seu salário no final do mês. E não tem coisa melhor do que nós podermos trabalhar e no final do mês nós sermos recompensados com o nosso salário. Podemos pagar nossas dívidas em dia, nosso aluguel, água, energia, comer, beber. Não tem coisa melhor do que nós podermos sair com a nossa família, ir em algum lugar, numa pizzaria, numa churrascaria, viajar, usufruir daquilo que nós trabalhamos. Isso não é pecado, irmãos. Nós temos que usufruir do nosso trabalho. Nós trabalhamos, então nós também temos direito de usufruir do nosso suor derramado. Mas isso só é possível quando nós temos o quê? O dinheiro. Então vejam, meus irmãos, que existem as maneiras legais e ilegais de conseguir o dinheiro. Mas o que eu quero focar aqui com os irmãos, neste estudo bíblico, acerca do dinheiro, é que o dinheiro, ele é algo que nós temos que saber administrar muito bem. O dinheiro é algo que ele tem que saber ser administrado. A minha mãe, ela dizia que dinheiro é muito difícil para conquistar e fácil para se perder. E eu pude passar por essa experiência na minha vida. Trabalhei durante a minha vida, trabalho até hoje, vou trabalhar até eu me aposentar. Mas teve um momento da minha vida que eu não soube administrar bem as minhas finanças. Aquilo que Deus me deu. Eu não tive sabedoria para administrar bem, para saber aplicar bem o dinheiro que eu consegui por intermédio do meu trabalho. O que aconteceu? Perdi tudo. Perdi tudo. E aí, para conquistar de novo, agora vai ter que trabalhar de novo todo aquele período para conseguir conquistá-lo novamente. Por quê? Porque não tive sabedoria para administrá-lo da maneira correta. Então, o nosso dinheiro, meus irmãos, ele tem que ser bem administrado. Eu costumo dizer, irmão José Carlos, que dinheiro não nasce em árvore. Não, dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro tem que ser valorizado. Nós não podemos amar o dinheiro, que é o tema do nosso estudo bíblico. Eu não estou dizendo para nós amarmos o dinheiro, mas temos que saber trabalhar, saber valorizá-lo. Por quê? Porque foi difícil para conseguir. Dinheiro não caiu na sua casa lá, na chuva caiu dinheiro, ou você plantou um pé de dinheiro lá na sua casa. Não, você teve que trabalhar muito para você conseguir. Então nós temos que saber aplicá-lo da maneira correta, de uma forma sábia, a fim de que o nome de Jesus possa ser glorificado na nossa vida. E o que acontece com o homem que não sabe administrar bem o seu dinheiro? Ele perde tudo. Tudo. E dentro de pouco tempo. Não é dentro de muito tempo, não é de pouco tempo. Eu estava vendo uma reportagem na internet sobre os ganhadores da loteria que ficaram pobres. Pessoas que da noite para o dia ficaram milionários. Ficaram milionários. Mas na mesma velocidade em que eles ficaram ricos, milionários, eles também ficaram pobres. Por quê? Porque não souberam administrar, não souberam trabalhar, não souberam investir. Então está aqui o segredo, irmãos. Nós, se queremos administrar bem o dinheiro que Deus nos dá, nós temos que saber investi-lo. Investir de
uma maneira que nós venhamos colher os frutos no futuro. Tem pessoas que não pensam no amanhã, ele só pensa no hoje. Ele não pensa no futuro, ele não pensa que um dia ele vai chegar na velhice. Um dia eu vou chegar na velhice. A velhice é um fato. E eu penso, como que eu vou chegar na minha velhice? Eu não quero chegar na minha velhice sem ter uma casa para me morar. Eu não quero chegar na velhice sem ter um lugar para ficar com a minha família. Então eu tenho que trabalhar no presente para que eu possa conseguir conquistar algo no futuro. E como que eu trabalho? Aplicando bem os meus recursos, fazendo uma economia. Hoje em dia nós temos diversas maneiras de aplicar o dinheiro que Jesus nos dá. Temos a caderneta de poupança, que é a forma mais utilizada pela população, rende lá um jurinho de 0,6%. Nós temos aí o Tesouro Direto, com a taxa Selic muito baixa. Nós temos aí diversas maneiras, porque nós temos que pensar no futuro. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós temos que amar o dinheiro, guardar o dinheiro e fazer o dinheiro Deus. Não! Eu estou falando que nós sabemos aplicá-lo com sabedoria. Nós não podemos, meus irmãos, amar o dinheiro, mas nós temos que saber trabalhar com o dinheiro de uma maneira sábia, para que nós venhamos conseguir conquistar algo no futuro. Por quê? Porque quando chegarmos na velhice, nós não vamos ter emprego da forma como nós temos hoje. Hoje em dia, no mercado de trabalho, o homem com 45, 50 anos para o mercado de trabalho hoje já não tem utilidade. Hoje em dia o mercado de trabalho opta por recrutar jovens, pessoas na faixa etária dos 18 aos 30, 35 anos, mais tardar 40. Então, meus irmãos, no futuro a dificuldade para nós conseguirmos um trabalho será maior. E temos que levar em consideração a nossa saúde. Quando chegamos na velhice, a saúde não é mais a saúde de hoje. Hoje eu tenho vigor físico. Hoje nós conseguimos fazer coisas que quando chegarmos no futuro, dificilmente nós vamos conseguir. Então nós temos que saber trabalhar bem. Temos que saber aplicar o dinheiro que Deus nos dá, para que nós venhamos, meus irmãos, colher o resultado, o fruto lá na frente. Então o dinheiro tem que saber ser bem aplicado. E o dinheiro, meus irmãos, além de ser bem aplicado, o dinheiro ele tem que ser utilizado de uma forma para que o nome de Jesus venha ser glorificado na nossa vida. Nós temos, meus irmãos, o dinheiro que Deus nos dá, e nós temos que trabalhar com esse dinheiro para que a obra de Jesus cresça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus, meus irmãos, eu costumo dizer, Deus ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Aleluia. Deus, ele é o dono de todas as coisas. E quem disse que Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, ele é o dono de tudo. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa. Por quê? Porque nós não pagamos o aluguel da igreja pela fé. Não pagamos aí o aluguel da igreja com oração, com jejum, oração, com fé. Vamos orar aqui para que o aluguel seja... Não, meu irmão. Nós temos que ser realistas. Tem situações que nós precisamos de um milagre. É diferente. Mas há situações que Deus nos dá condições de nós resolvermos. E uma delas é nós cumprindo com as nossas obrigações, tanto no âmbito familiar, como no âmbito espiritual. Por exemplo, nós, meus irmãos, temos os nossos compromissos na nossa casa, com as nossas famílias, e Deus ele nos dá condições de trabalharmos justamente para honrarmos com os nossos compromissos.
Então nós não vamos pagar o aluguel da nossa casa pela fé. Eu não vou orar e pedir: Jesus, toca no coração do dono da casa para que ele não venha, que ele não queira receber o aluguel esse mês. Não existe isso. Não existe. Nós temos, meus irmãos, que ser realistas. Há situações que é um milagre. Há situações que somente Deus pode resolver. Quando sai da nossa capacidade de solucionar, aí Deus ele entra em ação na nossa vida. Mas se Deus nos dá condições, saúde, para nós trabalharmos e conseguirmos conquistar o nosso dinheiro de maneira digna, nós também temos, meus irmãos, que honrar os nossos compromissos diante de Deus. Isso, meus irmãos, é ser realista. Nós temos, meus irmãos, que ter consciência dessa realidade. Então também temos que tomar muito cuidado para que, da mesma forma como o dinheiro possa ser uma bênção na nossa vida, possa, meus irmãos, ser utilizado para a honra e a glória do nome de Jesus, mas também temos que tomar cuidado para que esse mesmo dinheiro não venha ser um canal de maldição na nossa vida e venha nos impedir de recebermos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E como que isso acontece? Quando o homem deixa de confiar em Deus para confiar no dinheiro. Esse é um grande perigo, meus irmãos, que nós corremos na nossa vida. Tem pessoas que confiam em irmão José Carlos mais no seu salário, mais na sua conta bancária, mais no seu dinheiro do que em Deus. E eu estou me referindo aqui até a servos e servas de Deus, a crentes, pessoas que estão dentro da igreja, que não oram mais, que não acreditam mais no poder da oração. Por quê? Porque tudo ele consegue com dinheiro. Ele não ora mais buscando uma intervenção da parte de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Ele precisa de algo, ele não acredita que Deus pode ajudá-lo, que Deus pode criar uma situação para ele conseguir aquilo. Não, eu tenho dinheiro, então vai lá na loja, compra, resolve o problema e não precisa de oração. Isso é um perigo, isso é um erro, meus irmãos. A nossa confiança está em Deus. Nós temos que confiar no Senhor, até porque, da mesma forma como Deus nos dá, Ele também pode tomar. Da mesma forma como nós conseguimos algo por intermédio do trabalho, nós também podemos perder. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que o dinheiro não venha se tornar um empecilho para o derramamento das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Cuidado para não ser uma maldição. A nossa confiança não pode estar no dinheiro, assim como estava a confiança, podemos citar, de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. O amor dele, o apego dele ao dinheiro, a confiança que ele tinha no dinheiro, foi maior do que a confiança que Jesus Cristo poderia perdoá-lo daquele pecado tão gravíssimo que ele cometeu. Temos aí Ananias e Zafira, que enganaram, que tentaram enganar Pedro, dizendo que haviam vendido a propriedade, tirado o dízimo, quando na realidade tinham tirado de uma parte. E ali eles, se enganando o servo do Senhor, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer para eles que eles não estavam mentindo apenas contra o pastor da igreja, mas eles estavam mentindo contra o Espírito Santo de Deus. E qual foi o resultado? Eles pagaram com a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para que esse dinheiro, que da mesma forma como é uma bênção, não venha se tornar uma maldição, e além de nos impedir de receber as bênçãos de Deus, venha nos impedir de conquistarmos a nossa salvação espiritual. Porque eu conheço, irmão José Carlos, pessoas que saíram da igreja quando souberam que eles precisariam cumprir com as determinações impostas pela palavra de Deus
no tocante aos dízimos e ofertas. Pessoas que tinham bons salários, pessoas que tinham bons empregos, porque Deus foi quem deu, meu irmão. Eu não acredito que o homem ele consegue algo positivo na sua vida, alguma coisa boa, se não vier de Deus. Verdade. Então, Deus ele abençoou o nosso irmão, Deus ele deu graça, deu saúde, abriu as portas, cuidou da vida dele, cuidou da família dele. Mas o problema é que ele deixou de amar esse Deus que fez tudo por ele, para amar um Deus de papel. Então o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Sabe onde que ele está hoje? Está no mundo, desviado da igreja do Senhor Jesus Cristo. E não sai só, o problema é que não saiu só e levou a esposa, levou os filhos, levou toda a família. Nós oramos, buscamos a Deus. Me lembro o quanto que nós choramos pelas madrugadas, pedindo para que Jesus tivesse misericórdia, para que Deus pudesse reverter aquela situação, aquele laço do inimigo, mas não teve jeito. Então coube a nós apenas estarmos na direção de Deus e aceitarmos os desígnios divinos. Mas, meus irmãos, isso foi uma experiência que nós tivemos, e hoje nós temos base para falar à igreja que nós não podemos, meus irmãos, amar o dinheiro. Porque quando nós formos arrebatados no arrebatamento da igreja, nós não iremos levar nada deste mundo. Tudo vai ficar. E aí eu me lembro agora daquela passagem do rico e do Lázaro. O que foi que o rico levou para o inferno? Não pôde levar um copo de água para matar sua sede. Era um homem que tinha tudo neste mundo, tinha todas as riquezas, tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas não tinha um centavo aonde ele estava. E além de não ter, ele não pôde levar sequer um copo de água deste mundo para matar sua sede. Tanto que ele vai pedir para que Abraão falasse para Lázaro molhar a ponta do seu dedo, pegar a água, molhar a ponta do dedo, para cair uma gotinha, para saciar a sua sede. Tamanho era o sofrimento daquele homem no inferno. E o que aquele homem levou do mundo? Nada. Tinha dinheiro? Tinha, mas não levou nada. Então, meus irmãos, nós não vamos levar nada deste mundo. Nós não podemos, meus irmãos, nos apegar a este mundo, nos apegar aos bens materiais. Tem pessoas que dão a vida dele por um bem material. Meus irmãos, conheço pessoas que dão a vida por um carro. Meu Deus, o meu carro é tudo na minha vida. Conheço pessoas que a casa dele é tudo carro, aquela coisa, só fala de bens materiais. Meu irmão, isso é passageiro, meu irmão. Isso é passageiro. Hoje você tem um carro, amanhã Deus o livre e o guarde. Vai que aconteça um acidente, bata, aconteça alguma coisa. Deus o livre e guarde. Vai que amanhã a sua casa aconteça um incêndio, um alagamento, seja lá o que for. Tudo isso é passageiro. O que nós temos, meus irmãos, é que o que nós devemos fazer não é acumular tesouros nesta terra, mas nós temos que acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Foi o que disse Jesus. E aonde que nós estamos acumulando os nossos tesouros? Aonde que nós estamos acumulando as nossas riquezas? Será que estamos acumulando riquezas neste mundo? Ou será que nós estamos acumulando riquezas no céu? Aonde você está acumulando a sua riqueza? Aonde você está investindo o dinheiro que Deus lhe dá? Será que você tem sido uma bênção? Será que você tem utilizado o seu dinheiro para ser uma bênção
tanto na igreja como na sua casa. Porque nós também temos que utilizar o dinheiro que Deus nos dá para ser uma bênção na nossa família, uma bênção na nossa casa. Tem pessoas que deixam faltar tudo em casa, investem tudo na igreja, está errado. Em primeiro lugar vem a sua família e depois vem a igreja. Eu sempre falei isso aqui. Talvez eu sou um dos poucos pastores que falam isso. Mas eu tenho que ser sincero com você. Você não pode deixar faltar as coisas na sua casa para querer investir na igreja. Não. Se você investe na igreja, a sua casa tem que estar bem. Aí sim, você investe na igreja. Se Deus te abençoa, se Deus te dá saúde, se Deus te dá um emprego, e você pode cuidar bem da sua casa e investir na igreja, então faça isso, meu irmão. Mas não tire da boca do seu filho, da boca da sua filha, da boca da sua família, para colocar na boca do pastor. Não faça isso. Deixa que Deus vai operar um milagre, mas não faça isso. Porque eu não quero ouvir você me dizer que o seu filho está revoltado com você, porque você tirava da boca dele para dar na boca do pastor. Eu não quero ouvir a sua esposa brigando com você, porque você é uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Não quero isso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, os irmãos que estão me acompanhando pela internet, pelo Facebook, que venhamos saber administrar bem os nossos recursos, o dinheiro que Deus nos dá. Que venhamos, meus irmãos, tomar cuidado para que esse dinheiro não venha a ser uma maldição, venha nos impedir de conquistarmos as bênçãos de Deus. Se Jesus te abençoa, meu irmão, te dá condições, te dá saúde, te dá um emprego, um bom salário, você pode cuidar da sua família, meu irmão, pode investir na igreja, invista. Porque você não está investindo na vida do pastor, você está investindo no reino dos céus. Você está investindo na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a sua recompensa, ela não vai ser dada pelo pastor, até porque o pastor não tem recompensa nenhuma para lhe dar. Mas a sua recompensa virá do sumo pastor, do bom pastor, que é Jesus de Nazaré. Amém. Que venhamos, meus irmãos, tomar cuidado com o dinheiro para que ele também não venha ser um perigo na nossa vida. Um perigo, que o dinheiro não venha se tornar o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é Jesus de Nazaré, Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, não é o dinheiro. Não é o dinheiro que determina o que nós iremos fazer. Não é o dinheiro que guia a nossa vida, não. A nossa vida, ela está guiada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos que andar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Temos que tomar cuidado para que o dinheiro não venha a ser o Senhor da nossa vida. Tomemos cuidado para não amarmos o dinheiro, irmão. Dinheiro fica, dinheiro é passageiro. Cuidado para que o dinheiro não venha a ser o Senhor da sua vida. Cuidado para que o dinheiro não venha guiar a sua vida. Devemos tomar cuidado com este perigo. Perigo, meus irmãos, que nós também devemos tomar cuidado no tocante à administração, à aplicação do nosso dinheiro. Tem pessoas que não sabem investir aquilo que Deus lhe dá. Até trabalham, levantam cedo, trabalham, ralam, mas não sabem investir. Não tem sabedoria. Pega o dinheiro e gasta com coisas que não tem necessidade. Deus, Ele quer que nós gastemos o dinheiro que Ele nos dá com sabedoria, com coisas que são edificantes para a nossa vida. A nossa prioridade com o nosso dinheiro é cuidar da nossa vida, da vida da nossa família, da nossa casa. Em segundo lugar, investir na igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira sábia, comprando coisas ou investindo em coisas que de fato são úteis e que não são coisas desnecessárias. Outro perigo que nós temos que tomar cuidado, irmãos, é para não querer acumular. Nós não somos o tio Patinhas da vida. Não, nós não somos o tio Patinhas.
Nós não temos um cofre cheio de moedas em casa, um quarto cheio de moedas, não tem. Não somos o tipo dinheiro. Podemos ter uma conta poupança? Sim, foi o que eu falei no começo da mensagem. Não há problema nenhum. E nós fazemos uma economia pensando no futuro. Agora, nós não podemos deixar de viver para guardar dinheiro. Deixar de comer para guardar dinheiro. Se tem uma coisa que eu não faço, irmão José Carlos, é isso. Eu não deixo de comer por causa de dinheiro. Se eu estou com fome, se eu quero comer, eu vou lá e como. Amém. Se tem uma coisa que eu faço, é isso. E tem pessoas que deixam de... Dei só um exemplo. Deixa de comer, deixa de beber, deixa de vestir, deixa de passear, deixa de viver a vida, deixa de fazer tudo, porque o negócio dele é guardar. Não está certo. Temos que guardar? Temos, mas também temos que viver. Temos que cuidar da nossa família, da nossa casa, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com esse acúmulo excessivo. Ficar pensando só em dinheiro. Tem pessoa que só fala em dinheiro. Se tem uma coisa, irmão, que eu não gosto de ficar falando muito é de dinheiro. E eu não gosto de pedir, irmão José Carlos. Eu vejo pastores por aí, dessas igrejas neopentecostais. Traga a sua oferta de 10 mil reais. E Deus vai abençoar você se você trouxer uma oferta de 10 mil. Faça um sacrifício. Aí vai lá 2, 3 pessoas na frente. Você não tem 10 mil, mas pelo menos 5 mil. Traga 5 mil. Aí vai umas meia dúzia de pessoas. Mas você não tem 5 mil, mas você tem 1.000, então traga 1.000. Aí vai 30, 40. Aí vai baixando, 500, 200, 100. Quando chega nos 50, aí vai a igreja inteira. Aí pronto, tira tudo. Ninguém leva um centavo para casa. Isso é um absurdo, irmão. É um absurdo. Isso é inadmissível. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é um comércio. Jesus, ele expulsou os cambistas que estavam fazendo negócios na casa do Senhor. Igreja não é lugar de fazer negócios. Igreja é lugar de adoração, é lugar de louvar a Deus, de orarmos a Jesus, de buscarmos a presença de Deus. Amém. É lugar de ouvirmos a voz de Deus falar conosco, não é lugar de nós ficarmos extorquindo as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Igreja não é lugar de ficar arrancando dinheiro do povo como se fosse um comércio. Isso não é igreja. Igreja, ela precisa sim, precisa do financeiro, mas isso não é o principal objetivo da igreja. O principal objetivo da igreja é ganhar almas para o reino dos céus. Aleluia! Esse é o nosso principal objetivo. É ganharmos almas, é vermos as vidas sendo libertas, é ver Jesus batizando no Espírito Santo, é ver a igreja sendo renovada e cheia do poder de Deus. Isso é igreja. Porém, muitos aí fora têm usado a igreja como um meio, como um artifício para arrancar dinheiro do povo, para tirar a lã das ovelhas. Vão tratar com Deus. Vão tratar com Deus pastores que agem dessa maneira. Um dia vão tratar com o Senhor. Para concluir, meus irmãos, que o dinheiro que Deus nos dá venha a ser bem aplicado por nós. Que venhamos tomar cuidado para nós não amarmos o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Às vezes nós não entendemos por que as coisas não dão certo na nossa vida. Talvez possa ser porque nós estamos amando o dinheiro demais. Talvez possa ser que nós não estamos mais orando, não estamos mais buscando a presença de Deus, e sim consultando o nosso extrato na conta bancária. Que venhamos tomar cuidado. Deus, Ele quer que nós confiemos nele. Deus não aceita dividir
a nossa adoração. Deus, ele não aceita que nós sirvamos a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a quem? E a Mamon. Nós temos que adorar a Deus. Deus, ele é exclusivista. Deus, ele quer uma adoração única. Deus, ele quer que o nosso coração esteja aberto somente para ele. Que a nossa confiança seja somente nele. E que a nossa adoração seja somente para ele e não para o dinheiro. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.